O domínio imperialista na China e na Índia. Quais consequências a dominação britânica trouxe para a tradicional produção artesanal indiana? E por que as potências imperialistas tinham grande interesse em dominar a China? Essas e algumas perguntas nós vamos responder na videoaula de hoje. E a propósito, você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante, para você que pensa diferente, um canal de pesquisa, estudos e de consultoria estudantil. Tá? Seguindo a cronologia do nosso módulo de História, nós estamos já às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Se você chegou aqui de paraquedas, saiba que na nossa playlist, além dos outros módulos, né, como de Geografia e Filosofia, Sociologia e tal, então as aulas anteriores estão todas lá separadas por essas playlists. Então, o módulo de História ele segue toda a cronologia desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna e estamos aqui no contemporâneo, ou pós-modernidade, Segunda Revolução Industrial, anti-Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim. Isso ainda são temas que nós vamos analisar, mas está tudo separado lá na nossa playlist e vai ficar lá para auxiliar, né, como dito, seus estudos e as suas pesquisas. Dúvidas, sugestões, você vai ter a aba de comentários e eu respondo a todos os comentários, tá? Isso aí você pode ter certeza. Sem enrolações, vamos lá, vamos lá nossa aula de hoje. Então, turma, nós temos falado nas últimas 3 aulas muito sobre imperialismo, né? Imperialismo moderno, que aconteceu paralelamente à Segunda Revolução Industrial, busca por matéria-prima, busca por tecnologia, busca por mão de obra e principalmente busca por mercado consumidor, já que a industrialização com essa produção em larga escala, então para se obter capital e reinvesti-lo na indústria e manter assim, né, o fluxo econômico, então era necessário ter pessoas para comprar esses produtos. Isso já era inspirado durante a abolição da escravidão, essa bandeira levantada pela Inglaterra, que não por acaso, né, já que ela é pioneira no processo de industrialização. Então, tudo isso tem ligação e tudo isso tem sua objetividade: fomentar ou manter a produção, contando que tenha pessoas para comprar aquilo que se está produzindo. Em meados do século XVIII, muitos principados indianos estavam submetidos à administração da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Essa empresa conseguiu introduzir com êxito tecidos ingleses de algodão na Índia, afetando a produção artesanal indiana. Isso porque os tecidos industrializados na Inglaterra podiam ser vendidos a preço mais baixo. Em consequência, muitas tecelagens indianas faliram e antigos centros têxteis, como a cidade de Dhaka, sofreram forte queda populacional. No século XIX, quase toda a Índia já era controlada pela companhia, que instituiu uma série de medidas, como a restrição da autonomia das lideranças locais e a cobrança de altos impostos, que oneravam a população indiana. As políticas estabelecidas pela Companhia Britânica desestabilizaram muitas sociedades tradicionais e causaram o empobrecimento da maior parte da população local, já que era uma população constituída, na grande maioria, por artesãos. E esses artesãos eles foram
pulverizados por conta da industrialização britânica, por conta da Companhia das Índias Britânicas, né, que introduziu os produtos, principalmente os tecidos ingleses. Então, essa tecelagem artesanal, manual, familiar, ela não tinha como competir. A fim de garantir e proteger os interesses da região, a companhia possuía seu próprio exército, formado quase inteiramente por indianos, os chamados cipaios, e isso aqui é o que é o mais contraditório. Uma multinacional e que, para a defesa dela, são os nativos da região, né? Então, isso é de uma contradição e mostrando as faces, né, do imperialismo, de assimilação e de domínio, né, onde a própria identidade nacionalista ela é ferida. Em 1857, os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar, trava-língua aí, suas munições, prática essa inaceitável tanto para indianos, hindus e indianos muçulmanos, e os soldados eles se amotinaram, eles se recusaram com essa prática, já que isso aí feria a sua cultura. Tocar em gordura de animal, sacrificar um dito animal para se extrair essa gordura, já que há alguns animais sagrados na Índia, né? E esse fato, aliado aos abusos cometidos pelas autoridades inglesas, as crises de abastecimento, a fome, então isso levou à eclosão da revolta dos cipaios, que essa guerra, essa revolta, ela ocorreu entre os anos de 1857 e 1858. Para reprimir a rebelião, o parlamento inglês dissolveu a Companhia das Índias e a coroa assumiu o comando da Índia. E em seguida os britânicos conquistaram a Birmânia e a Malásia. Tá? A China era uma região de grande interesse para as potências imperialistas, uma vez que sua população representava um importante mercado consumidor. Além disso, era um país com enorme extensão territorial, onde podiam ser investidos capitais na indústria e no transporte. Porém, o governo chinês era muito centralizado, o que colocava inúmeros empecilhos à invasão estrangeira, a esse imperialismo estrangeiro. Apesar de não exercer o domínio político sobre a China, a Companhia das Índias Britânicas comercializava em território chinês, principalmente o ópio. O ópio é uma droga, tá? Estima-se que em 1836, mais de 12 milhões de chineses consumiam ópio regularmente, o que representava um problema para as autoridades. O vício destruiu indivíduos, destruiu famílias, e muitos camponeses deixaram de cultivar alimento para plantar a papoula, que é da papoula que se extrai o ópio. Além disso, a comercialização do produto causou um grave problema financeiro para a China, porque os chineses pagavam a mercadoria com moedas de prata, o que levou à fuga de metal precioso do país. Na primeira metade do século XIX, o governo chinês tentou impedir a comercialização do ópio no país. Observe que esse impedimento é mais para defender a prata do que defender a própria sociedade, tá? E para assegurar o seu negócio na China, óbvio que a Grã-Bretanha ela vai se impor, né? Então ela vai se opor iniciando a Guerra do Ópio. Os ingleses nessa guerra bombardearam algumas cidades da costa sudeste e destruíram navios chineses. E incapaz de derrotar o inimigo, a China rendeu-se e assinou em agosto de 1842 o Tratado de Nanjing, que estabelecia a abertura de alguns portos chineses ao comércio com a Grã-Bretanha e transferiu Hong Kong ao domínio britânico. Entre 1879 e 1905, a China foi invadida por britânicos, franceses, russos, alemães e japoneses, que além de se instalarem no país, ainda obtiveram direito comercial.
Nas décadas finais do século XIX, a população camponesa da China havia empobrecido muito e o aumento do banditismo preocupavam as autoridades. Além disso, missionários alemães, com apoio de comunidades cristianizadas, empreenderam violentas ações contra os não cristãos, o que motivou um forte sentimento antimissionário entre muitos chineses. Para defender seus interesses políticos e econômicos, combater a ação dos bandidos e expulsar os estrangeiros do país, muitos chineses passaram a organizar sociedades secretas. Uma das mais importantes, a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, combinava duas tradições camponesas na China, que eram os boxers e o xamanismo. Os boxers, eles praticavam uma espécie de boxe, né? E eles ficaram conhecidos por boxers e ocuparam parte da cidade de Pequim em junho de 1900, incendiando diversas áreas e isolando as representações diplomáticas estrangeiras. Dias depois, o governo chinês, sob o comando da imperatriz Cixi, que apoiava a revolta, declarou guerra às potências imperialistas. Grã-Bretanha, França, quando eu falo de Grã-Bretanha, eu estou falando da Inglaterra, tá? França, Japão, Rússia, Alemanha e Estados Unidos organizaram uma ação conjunta para combater a rebelião, invadindo Pequim. Apenas em 1901, um acordo capaz de promover a paz, ele foi assinado. Derrotados, os boxers foram perseguidos e várias autoridades chinesas foram fuziladas. As nações imperialistas ocidentais exigiram uma indenização de 333 milhões de dólares da China, a serem pagos em 40 anos com juros altíssimos. Além disso, para garantir a sua integridade territorial, a China foi forçada a fazer inúmeras concessões econômicas ao Ocidente. Então observe que é tudo regime de imposição, tá? Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.